Mas a apropriação cultural, ela diz respeito a uma coisa um pouco maior. Quando uma classe hegemônica, ela se apropria de símbolos e, entre outras coisas, de uma cultura, de uma minoria que sofre repressão por conta dessas coisas, e ela toma esses símbolos como se fossem dela mesma, né? Como se fosse uma coisa própria. Oi, eu sou o Gabi, tá começando mais um vídeo aqui da 20 e Poucos, onde eu te explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade, ou pelo menos eu tento. Hoje a gente vai conversar sobre apropriação cultural. Especificamente, a gente vai falar sobre apropriação cultural em relação à comunidade LGBTQIA+. E sim, caso você esteja se perguntando e esteja na dúvida, a população LGBTQIA+, tem sim uma cultura, né? Existe uma série de símbolos, existe uma série de gírias, um linguajar próprio, uma série de coisas, né, que compõem essa nossa cultura LGBTQIA+, e que ela pode ser sim apropriada. E já vou deixando aqui uma indicação para vocês que o melhor vídeo que eu já vi sobre esse assunto, sobre apropriação cultural, foi o vídeo da Nathalie Neri, mas no caso, né, ela estava falando em relação a pessoas pretas, não em relação à comunidade LGBTQIA+, mas fica aí a título de curiosidade, caso você queira expandir o conhecimento sobre esse assunto, ok? Primeiro, a gente tem que entender o que é apropriação cultural. E a apropriação cultural, ela não se trata sobre um indivíduo específico. Não é porque uma pessoa, né, resolve, por exemplo, uma pessoa hétero resolve usar uma blusa de arco-íris, ela está se apropriando culturalmente da cultura LGBTQIA+, né? Mas a apropriação cultural, ela diz respeito a uma coisa um pouco maior. Quando uma classe hegemônica, ela se apropria de símbolos e, entre outras coisas, de uma cultura, de uma minoria que sofre repressão por conta dessas coisas, e ela toma esses símbolos como se fossem dela mesma, né? Como se fosse uma coisa própria. Por isso que a gente tem que deixar bem claro que não se trata de uma coisa do indivíduo. Porém, entretanto, todavia, a gente tem que entender que quando o indivíduo em questão representa uma pessoa jurídica, nesse caso não é o indivíduo, né? Quando a gente fala aí de cantoras pop, de influenciadores, no caso, essas pessoas não estão tomando aquilo como indivíduo, né? Eles estão tomando aquilo como marca e reverberando como se aquilo fosse parte da cultura deles. Aí sim é um problema. Dando exemplo um pouco mais práticos aqui, a gente pode até pegar o caso de roupa mesmo, que eu acho que é que eu acho que fica mais nítido aí na cabeça de vocês. É muito comum a gente ver por aí marcas fazendo coleções, né, inspiradas aí na bandeira do arco-íris, inspiradas no linguajar, né, da população LGBTQIA+. E qual que é o objetivo dessas marcas? Sempre é lucrar com aquilo que elas estão produzindo. Mas se você for olhar a fundo essa marca, ela quase não tem pessoas LGBTQIA+ ali dentro, ela não foi criada por nenhuma pessoa LGBTQIA+, e ela não faz nada para ajudar na causa LGBTQIA+, além de vender roupa e de só avisar o lucro com isso. Mas aí você pode estar pensando assim: ah, Gabi, mas essas marcas fazem isso porque elas têm um grande público LGBTQIA+, então elas querem fazer roupas que esse público se identifique. Ok, tudo bem, mas essa marca não pode se prestar apenas a fazer esse papel de identificação visando uma roupa. É muito importante também que esse público se identifique em outras formas dessa marca, né? Como quem sabe trabalhar nessa marca, ter essa marca como inspiração. Então esse argumento ele não é suficiente para justificar uma marca que não tem nenhuma ligação com a população LGBTQIA+, fazer um tipo de coleção inspirada nesse tema só visando lucro. Também é muito comum a gente ver cantores se apropriando de algumas coisas da comunidade LGBTQIA+, como gírias, né, linguajar, forma de falar, também assim gratuitamente, né, em música, em videoclipe, como se aquilo fosse parte do dia a dia delas. Em alguns casos sim são, mas em muitos não são. Acaba que cai na mesma coisa da marca. Essas cantoras só fazem isso visando o quê? Aumentar o número de like, para que a música seja muito streamada, mas ela não tá nem aí pro que acontece e muitas vezes ela nem sabe o real significado daquelas coisas que ela botou na música dela, sabe? Ela só botou porque ela sabe que vai gerar uma identificação com esse público, e o público LGBTQIA+, é um público que consome muito, movimenta muito dinheiro no mercado, então eles se aproveitam disso mesmo, nem sabendo o que essas coisas representam de fato. Um outro tipo de coisa que a gente pode também considerar apropriação cultural é quando acontece a substituição de um símbolo LGBTQIA+, e a gente bota um símbolo hétero, por exemplo.
É como assim? Quando a gente tem uma novela, por exemplo, que tem um personagem LGBTQIA+, e o ator não é LGBTQIA+, né? Seria muito mais fácil um ator que tivesse essa vivência, né, pudesse interpretar esse papel. E antes que fale alguma coisa, eu não sou contra atores cis ou héteros interpretarem, né, papéis de pessoas trans ou de pessoas não héteras, digamos assim. Porém, o inverso deveria ser também verdade, né? Então, pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, deveriam poder interpretar esses papéis, né? E não ter medo, às vezes, de falar que é gay, que é lésbica, porque, não vou conseguir aquele papel na novela. A gente vê aí que a regra é diferente. Uma outra coisa também muito comum de acontecer, e isso não é exatamente uma apropriação cultural, mas que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, inclusive foi até o André que me pediu para falar sobre essa coisa em específico, é que existe um termo que é a chaverização do gay. O que é isso? Tem muitas meninas héteros, e infelizmente isso acontece mais com meninas, que elas acham que elas precisam ter um melhor amigo gay, né? Sei lá por quê, porque elas acham que isso deve ser legal, sei lá. E aí quando elas estão com esse amigo gay, elas falam de uma forma que elas não falam normalmente, né? Ficam falando coisas da cultura LGBTQIA+, quase que estereotipando mesmo aquela relação. É isso que a gente chama de usar gay de chaveirinho, né? Parece que é só pra pegar bem, mas a pessoa de fato não tá preocupada, ela não sabe o que ser gay realmente significa nessa nossa sociedade. Ela só quer preencher o espaço de melhor amigo gay, né? Ela quer ter esse espaço preenchido. E quando acontecem essas coisas que eu falei anteriormente, de cantora fazer videoclipe, música e tal, pra dar like, pra dar engajamento, pra dar dinheiro, a gente chama isso de pink money. As pessoas que fazem isso sabem que isso vai dar dinheiro, sabem que isso vai dar certo. E pode ver que quando vai chegando perto do mês da parada LGBTQIA+, chove coisa de arco-íris por aí. Chove música falando sobre a liberdade e a igualdade entre as pessoas. Mas só nos meses da parada, claro, né? Tanto que tem muitos influenciadores LGBTQIA+, que só conseguem patrocínio com as marcas no mês da parada ou no mês do orgulho, né? Orgulho trans, orgulho gay, mas durante o ano todo nem conversa com as marcas. Por que eu tô falando tudo isso, né? Bom, primeiro, que eu acho muito importante a gente estar muito atento da onde vêm os conteúdos que a gente consome, né? Se eles estão de fato ali para ajudar a lutar pela causa, a melhorar a sociedade que a gente vive, ou se eles só estão visando seu dinheiro. Não que você tenha que parar de consumir esse conteúdo, mas eu acho importante você ter a consciência da onde você está botando seu dinheiro. Acho que isso é importante. E segundo, para abrir o olho de pessoas que acham que elas estão fazendo isso e ninguém está percebendo. Novidade para vocês, a gente está percebendo isso, está percebendo há muito tempo. Há muito tempo. Então não paga de amiga da comunidade se você nem sabe o que isso significa, né? Se você nem sabe o que essa comunidade significa. Esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha agregado alguma coisa, né, no seu dia. Bota aqui embaixo se eu esqueci de falar alguma coisa, ou se eu falei alguma coisa errada, ou se você quer complementar. Enfim, vamos sempre ter essa conversa aqui, né, nos comentários. E caso vocês também queiram, deem sugestões para os próximos vídeos. E me digam o que vocês acharam da luz, porque eu tô testando uma luz diferente hoje. Se vocês repararam, se vocês ficaram até aqui, diz pra mim o que vocês acharam dessa luz. Aqui é o Gabi e até o próximo vídeo. Tchau!